Então, a gente vai startar aqui novamente o início da apresentação, tá? Bom, pessoal, o que que é a missão brasileira, né? Ciberes. O Ciberes é um programa espacial brasileiro, mas não apenas brasileiro, né? Ele é fruto de uma parceria Brasil e China, que já lançou vários satélites para observação da Terra. Então, essa é uma primeira colocação que a gente precisa fazer, porque nem todo satélite que orbita a Terra, ele se destina a coletar imagens, né? Mas esse especificamente da missão brasileira, em parceria com a China, ele se destina a coletar imagens da superfície terrestre. Essa parceria aí já soma mais de 30 anos e entre acertos e alguns erros, né, há a previsão de que nos próximos anos sejam lançados mais dois sistemas satelitais. Um que vai ser de cunho meteorológico, que é o Ciberes 5 aí, e o Ciberes 6, que é um satélite para observação da Terra, que é o satélite que tem previsão de ser radar, que aí é uma temática para a gente abordar em uma outra ocasião. Mas, como vocês estão observando, se trata aqui do Ciberes 4, a nossa fala dessa manhã. E se tem um Ciberes 4, é porque já foram lançados outros Ciberes ao longo da história. E quando nós mostrarmos para vocês um pouco da plataforma onde estão essas imagens, vocês vão perceber também que as imagens históricas, antigas, também estão disponíveis lá. Claro que cada uma vai ter aí a sua característica diferente e que difere dessa missão atual que é o Ciberes 4A. Sobre essa parceria Brasil-China, nós temos uma divisão de responsabilidades na criação do satélite e também do gerenciamento do satélite na órbita da Terra. Brasil e China se revezam no controle da missão. Brasil e China, cada um faz uma câmera, cada um é responsável por uma parte no desenvolvimento aí também da missão. Bom, especificamente a missão Ciberes 4A, ela carrega 3 câmeras diferentes. E isso é importante porque quando nós vamos fazer a aquisição do dado, a plataforma nos mostra os diferentes dados que estão a bordo desse mesmo satélite. Então, o Ciberes 4A é um satélite que leva a bordo 3 câmeras diferentes. E cada câmera dessa tem sua característica, principalmente de resolução espacial, que é o que confere essa missão Ciberes ali uma singularidade no aspecto de resolução espacial. Essas câmeras aí são a câmera multiespectral e pancromática de ampla varredura, WPM. Essa é a câmera responsável por ter um melhor detalhamento em termos espaciais. Nós vamos ter a câmera multiespectral, que é a câmera MUX, é o que a gente pode dizer que é uma câmera intermediária, e nós vamos ter a câmera imageadora de campo largo, né, que é a WFI. Essa aí já é uma imagem que se destina a fazer um recobrimento de uma área muito extensa. Então, ela não se destina a identificar elementos com tantos detalhes em termos geométricos, em termos espaciais. Bom, e aí um pouco então das características técnicas dessa missão do Ciberes 4A. Como eu falei para vocês, o Ciberes 4A carrega então 3 câmeras com diferentes características e as principais diferenças entre essas características são exatamente de resolução espacial e de resolução temporal. Porque se você observar bem, no que se refere à característica espectral, elas são muito parecidas. Professor, o áudio não está saindo.
se já topou com sensoriamento remoto aí ao longo do tempo, né? Mas aí vale a pena a gente lembrar um pouco do que é comprimento de onda, o que é energia, né? Então, cada sistema satelital desse, cada câmera dessa, consegue identificar uma resposta de energia que os alvos na superfície terrestre vão emitir, né? Claro que isso é fruto de várias interações. Mas aí, então, nós temos que as câmeras WPM, MUX e WFI possuem capacidade de identificar alvos que respondem nesse 0,45 a 0,52, de 0,52 a 0,59, de 0,63 a 0,69, e você percebe que a última faixa que as câmeras vai ser de 0,77 a 0,89. É a última faixa espectral de 77 a 0,89 que a missão Ciberes vai trabalhar. Mas ela também possui aqui uma faixa que trabalha de 0,45 a 0,90, que é denominada de banda pancromática, né? Que é uma informação utilizada para melhoramento do dado espacial, como mais lá na frente vai ser mostrado aqui pelo Adalto. Bom, e aí então, vocês também vão perceber que nós temos cada comprimento de onda desse aqui, né, cada faixa espectral dessa, corresponde a uma faixa do azul, a uma faixa do verde, a uma faixa do vermelho e uma faixa do infravermelho. E aí eu estou comentando acerca disso, porque essa faixa do infravermelho aqui, que está demarcada como NIR, né, que aí de infravermelho próximo, ela é muito especial para identificação de corpos hídricos e também para a identificação de vegetação, né? Então, quando a gente vai fazer análises ambientais que destinam principalmente à detecção de vegetação e corpos hídricos, essa faixa do NIR, ela apresenta ali uma boa capacidade de ser útil. E você vai perceber que, independente da câmera, esse presente. Bom, isso. E outra característica da missão é a característica da resolução espacial, que está marcada aqui como resolução, né? E nós vamos ter diferentes resoluções de 2 metros até 55 metros. E aqui nós estamos falando de tamanho de pixel. Então, existem imagens em que o tamanho do pixel vai ser 2 metros e o tamanho do pixel vai ser 55 metros. Isso está diretamente relacionado aqui com o tipo da câmera. Então, a câmera WFI, ela tem tamanho de pixel de 55 metros. Então, você vai ter aplicações mais em nível regional, aplicações oceânicas, né? E quando você vai para um detalhamento de 2 metros de resolução espacial até 8 metros de resolução espacial, geralmente você tem aplicações que são mais de detalhe, aplicações urbanas, aplicações de detecção de desmatamento próximo a um rio, em que o curso ele é estreito, né? Então, vai ter mais essa aplicação realmente em finalidades que de fato são mais detalhistas. E aí, uma outra característica, duas outras características, é o tamanho da imagem. Então, aqui a gente coloca largura da faixa imageada. Então, basicamente, cada cena dessa aqui cobre 92 quilômetros por mais ou menos 92 quilômetros de extensão. Então, se você comparar a cena WPM
com uma cena WFI, você vai perceber que a cena WFI tem uma capacidade de recobrir uma área muito mais extensa. Né? Então, o tamanho da câmera aqui, a capacidade de detecção, embora seja com um pixel de 55 metros, o objetivo dele é recobrir áreas que são muito extensas. Então, esse é um ponto. Então, pensando, se você quiser recobrir, por exemplo, todo o estado do Maranhão com cenas de 2 metros, você vai precisar de muitas cenas. Né? E, além disso, tem um outro detalhe, que é o tamanho da imagem. Geralmente, as imagens com 2 e 8 metros de resolução espacial são cenas que variam ali facilmente até 2 GB, né? Porque são cenas com grande detalhe e elas já vão ser responsáveis por recobrir mais ou menos 92 por 92 quilômetros de extensão, com uma resolução de 2 metros, obviamente, que isso implica em um impacto no armazenamento computacional. E, por fim, as características de revisita da imagem. Então, isso quer dizer para mim que eu vou ter uma imagem somente a cada 31 dias da câmera WPM, somente a cada 31 dias da câmera MUX, mas a cada 5 dias eu tenho uma imagem da câmera WFI. Então, você vai perceber que, embora nós tenhamos uma boa característica de resolução espacial, que é o grande ponto positivo dos dados CIBER, ele tem uma baixa capacidade de revisita. Então, é basicamente uma cena por mês. Então, esse é um ponto importante. E aí, ao comparar com a câmera WFI, ela vai voltar na mesma área a cada 5 dias. Então, você tem uma alta taxa de revisita, mas as características de resolução espacial, por exemplo, já não são tão boas. Né? São os prós e contras dos diferentes sistemas sensores que existem. Tá bom? Então, basicamente, na câmera WPM, você tem uma imagem mês. 31 dias é mais ou menos uma imagem mês. Bom, falei para vocês, então, sobre essas 4 faixas espectrais aqui, esses 4 comprimentos de onda, né, que estão disponíveis e implementados nas 3 câmeras da missão CIBER. E aí eu mostro para vocês o impacto disso na identificação de elementos básicos da cobertura terrestre. Então eu tenho aqui, ó, o que nós chamamos de assinatura espectral de alguns alvos. Então, para quem nunca ouviu falar, cada elemento na natureza, ele possui uma forma, uma curva, uma identidade, né, que é basicamente a maneira como ele responde aos diferentes tipos de energia. É uma espécie de carteira de identidade dos alvos. Então, a areia se comporta de uma forma, a água se comporta de outra maneira, a vegetação se comporta de outra maneira, porque são elementos que têm estrutura química, física, biológica diferente. Então, isso corresponde que cada um desses elementos tem uma forma diferente de interagir com a energia na natureza. Isso os torna diferentes. E esses gráficos aqui, essas linhas, mostram exatamente a assinatura, a forma como cada elemento vai responder na natureza à energia eletromagnética oriunda ali da interação com o Sol. Né? Então, nós temos então o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, a vegetação que está marcada aqui em verde, né, que tem então esse pequeno comportamento aqui, né, com nós chamamos aqui de baixa reflectância, e aí nós vamos ter uma alta reflectância à medida que nós chegamos em outro comprimento de onda, né, outra intensidade de energia. E aí vocês vão perceber que alguns elementos se parecem muito misturados, muito entrelaçados nos comprimentos de onda, nas energias menores. Né? Então aqui a gente tem uma variação de comprimento de onda, de energia, que varia de 500 nanômetros até mais ou menos 650, e você percebe que esses diferentes alvos, eles são muito entrelaçados. Né?
e se você for tentar diferenciá-los, é que talvez você tenha alguns problemas. Mas à medida que você observa a banda 3 e observa a banda 4, você vai percebendo que eles vão se tornando mais diferenciáveis. Essas curvas elas começam a se separar um pouco mais. E quando a gente observa a banda 4, a gente observa que solo seco, vegetação e água se separa ainda mais quando a gente observa a tal banda 4 aqui em comprimentos de onda que variam aqui entre 800 a 900 nanômetros. Então, a gente já percebe que, a depender do comprimento de onda, a depender da energia e a implementação dessas bandas, só um pouquinho da implementação dessas bandas, a gente pode ter a capacidade de separar bem os alvos. Alguém perguntou. Pode ficar à vontade. Professor, seu áudio está com ruído. Muito alto. Está muito alto? Tá. Vou tentar baixar um pouquinho. Só um pouquinho. Agora melhorou? Melhorou, agora tá bom. Tá bom. Obrigado. Bom, e aí então nós temos aí essa possibilidade de separar os alvos, considerando a existência ou não de algumas faixas espectrais. E aí, por que a gente demonstra isso? Porque algumas imagens muito conhecidas, elas não têm essa outra faixa espectral e também outras que estão presentes aqui ao longo da faixa dos comprimentos de onda, tá? Então, por exemplo, se você pegar as imagens do Google, elas são imagens muito boas para visualização, mas se você quiser extrair propriedades espectrais, diferenciar talvez tipos de vegetação, você passa a ter limitações exatamente porque você não tem o detalhamento desses outros comprimentos de onda, ok? Em compensação, vale também a pena a gente destacar que a banda Sibéris a missão Sibéris é limitada até a banda 4, até a banda do infravermelho. Mas existem outros sistemas sensores que vão para além da banda do infravermelho e que vão ter aplicações muito mais profundas, né? Como, por exemplo, aplicações na área de mineração, né? Então, as atividades de mineração, elas tendem a utilizar comprimentos de onda que são mais profundos, que são maiores, exatamente por conta de como alguns minerais respondem, né? Então, para aplicações de uso da terra, cobertura, existência ou não de vegetação, desmatamento, cultivo agrícola, presença de água, sedimentos em suspensão em água, é possível de ser trabalhado com essas 4 faixas espectrais, porque a natureza desses alvos é facilmente identificado nessas 4 faixas espectrais aqui. Bom, e tem mais uma outra informação que é importante, que se refere ao nível de dados que a missão Sibéris nos fornece. Então, além desses dados, né, nesses níveis aí que eu falei para vocês, com essas características de resolução, nos são entregados imagens, dados que passaram ou não por processos de melhoramento. Então, hoje a gente está no ano de 2025, a gente tem a sorte, né, de já receber a maioria desses dados com um bom nível, que a gente simplesmente pode pegar ele, colocar lá dentro do QGIS e começar a trabalhar. A gente, até alguns anos atrás, a gente ainda fazia muitos processos de correção nessas imagens, para antes de a gente começar realmente a extrair informação. Então, você tinha que ajeitar a imagem, posicionar, ver se batia certinho com o seu dado. A maioria não batia, então você tinha que fazer a correção geométrica, que é o que a gente chama aí grosseiramente de georreferenciamento. E hoje o nível já vem com uma correção tão boa que essas fases a gente praticamente já pula.
E aí o INPE, então, mostra para a gente quais são os diferentes níveis de dados que eles nos dão da missão Ciberes. Então, nós temos desde o nível de dado 0, que não tem, se você perceber aí, correção nenhuma, até o nível 4, que é o que nós chamamos aí de melhor produto para ser trabalhado. Então, eu não vou ler tudo, obviamente, né, mas vocês vão perceber que existem algumas correções que são feitas automaticamente, como, por exemplo, correção de posicionamento da imagem. Eventualmente, você pode pegar uma imagem Ciberes que ela tem uma pequena distorção espacial. Isso é o que a gente chama de correção geométrica ausente, né? Ela tem um pequeno deslocamento geométrico. Mas, se você perceber, no nível 4, a imagem ela já está são dados que aparecem na missão Ciberes, lá no portal, com uma quantidade bem pequena, né, de imagens. Geralmente, o nível 4, ele não possui muitas imagens, porque é a melhor imagem, ela é mais corrigida. Então, eventualmente, vocês vão se deparar com imagens nível 2, nível 3, e vocês vão perceber que ela tem um pequeno deslocamentozinho no posicionamento, né? Então, isso realmente pode acontecer. E aí, o usuário avalia a necessidade de empregar uma energia para corrigir esse posicionamento, né? Ou trabalhar com ele assim. Mas trabalhando com ele assim, é importante ter em mente que alguns erros podem ser oriundos de não corrigir a imagem geometricamente, de não fazer esse georreferenciamento. Mas a imagem nível 4, ela é possuidora de uma boa posição. Quando a gente carregar isso lá no catálogo, vocês vão perceber como isso tem um impacto importante no posicionamento em relação a alvos que a gente já conhece mesmo a posição. Então, vocês vão perceber que algumas vão estar um pouco mais para cima, outras um pouco mais para baixo, tá? Bom, e aqui a gente compartilha um pouco da diferença que nós temos entre os diferentes sensores, né? Então, o Ciberes 4A é o mesmo camarada, mas que ele carrega duas câmeras. E se você perceber, nós vamos ter diferenças espaciais, porque nós temos diferenças da estrutura das câmeras. Então, em cima aqui, na parte superior, nós temos algumas imagens ali da região do Parque Estadual do Mirador, né, que é o trecho do alto curso do rio Itapecuru. Aqui em cima nós temos, então, essa imagem com 2 metros de resolução espacial e embaixo nós temos a mesma área sendo observada agora pelo sensor WFI, que é o sensor que tem 55 metros de resolução espacial. Não tem muita diferença. Então, você acaba percebendo que alguns alvos aqui a gente já consegue identificar com a imagem de 2 metros, principalmente essas trilhas de acesso. Temos aqui agora, em cima, na parte superior, na mesma região, alguns fundos de vale, né, dos chapadões ali do Itapecuru. Então, nós temos a imagem ali com 8 metros de resolução espacial do sensor WPM e com 2 metros do sensor WPM. O sensor WPM, vocês estão observando aí, ele tem duas resoluções espaciais, né? Uma de 8 e uma de 2 metros. E aí você percebe o detalhamento maior dos alvos, considerando aí a imagem de 2 metros. Bom, e aqui, então, eu quero mostrar para vocês o portal do INPE, onde a gente pode fazer a aquisição dessas imagens. Então, vou fazer aqui uma pequena pausa e vou trazer aqui para vocês o catálogo INPE. Tudo bem aí? Acho que a visualização está ok, né? Bom, basicamente, aqui eu já loguei na conta, tá?
Mas quando vocês acessarem esse caminho aqui, ó, que é basicamente dgi.imp.br/catálogo, se você colocar só isso, você automaticamente vai vir para essa página. Ou se você der um tradicional Google lá, você pode colocar lá, catálogo de imagens INPE. Ele vai direcionar você para essa página aqui. Nessa página, você vai ter uma opção de login aqui. São dois botões, né? É o botão de logar e o botão de fazer o acesso, o cadastro. Registrar, na verdade aparece como registrar. Se você clicar na opção de registrar, caso você não tenha um registro, você vai colocar alguns dados básicos lá, seu nome, seu e-mail, para que você quer utilizar as imagens. Então, não tem nenhuma restrição, são dados de acesso público para fins de pesquisa, análise ambiental, e você pode utilizar isso sem nenhum grande problema. E, pelo menos a política brasileira foi de sempre deixar os dados abertos, né? E se você perceber, aqui nós vamos ter, ó, informações de manual de instruções. Aqui você tem um menu, que você tem um botãozinho, né, que vai lhe direcionar para um documento em PDF, em que te mostra como é que você pode estar fazendo pesquisas, quais são os tipos de dados. É um manual bem interessante. Bom, aqui então, ó, nós vamos ver quais são os dados que estão disponíveis, tá? A gente vai ter 3 guias, dados, consulta e resultados. Nós temos aqui nesse catálogo os dados da missão Ciberes, Ciberes 4, Ciberes 4A, e nós vamos ter também os dados da missão Ciberes 2, né, que são dados históricos. Ciberes 2 já parou de funcionar há muito tempo, mas os dados que foram obtidos desses levantamentos estão disponíveis historicamente aqui para fins de consulta, né? Então, é um bom local de consulta para dados históricos. E aqui ele até coloca como acervo, tá? Se você só parar o mouse aqui em cima, ele vai te mostrar, ó, que os dados aqui estão disponíveis de 2007 até 2010, que era exatamente o período em que você ainda não tinha Ciberes 4A. O Ciberes 4A, ele já está ali com os seus 5 ou 6 anos de operação. Ele vai fazer, na verdade, 6 anos. Ele foi lançado em dezembro de 2019, né? E o Ciberes 4, ele foi lançado lá em 2013, se eu não estou enganado. Então, ele já tem ali seus mais de 10 anos em funcionamento. Então, da missão Ciberes, nós temos o 4A e o 4 em funcionamento, concomitantemente. A plataforma mostra para a gente também os dados de outra missão brasileira, que não é do programa Ciberes, que é a missão Amazônia 1. A missão Amazônia 1 é uma missão totalmente nacional, não tem parceria com a China, e já está aí no seu 2º ou 3º ano de funcionamento, e aí aqui é tema para uma outra discussão, mas o dado também está disponível para vocês. Bom, então a gente já viu o que tem aqui de dados. A gente já viu que tem uma plataforma bem interativa aqui, tem um Google, um Esri aqui de fundo, né? Tem um Basemap aqui de fundo. E fazendo aqui uma rápida busca, eu quero buscar imagens aqui de... Vamos pegar aqui de um lugar bem interessante aqui. Vamos pegar da região central do estado aqui, vamos pegar Presidente Dutra, Joselândia, onde tem a barragem do Flores, não? Então, vamos pegar aqui essa região, ó, Rio das Flores. A plataforma do INPE vai trabalhar muito parecido com o que outras plataformas já vêm trabalhando. É basicamente você dizer qual é o tipo do dado que você quer, qual é a data e qual é a área que você quer selecionar. Para isso, então, nós temos aqui a opção de procurar pelo endereço, né? E você também pode fazer um desenho, né, na área de interesse, que é basicamente desenhar um retângulo. Então, se você clicar nessa opção e selecionar a área que você quer, ó,
você então vai ter aí um retângulo pontilhado. Quando você faz essa primeira seleção, você já selecionou a área. E aí você precisa dizer agora qual é o dado, qual é o sensor que você quer. Eu vou querer aqui o sensor WPM-L2 e o WPM-L4. Aqui vocês já estão vendo que existem os dois níveis, o nível L2 e o nível L4. Então, o mesmo WPM bem corrigido e nem tão pouco e medianamente corrigido, tá? Eu vou marcar os dois só para vocês perceberem como tem diferença no quantitativo de dados WPM que é corrigido e não corrigido. Então, recapitulando, selecionei a área, escolhi o dado que eu quero, você pode até marcar vários aí, você pode pegar os outros sensores, e você também vai perceber que cada sensor tem o L2 e o L4. E depois disso eu venho para a opção de consulta. Na opção de consulta, eu posso colocar uma data. E aí, só lembrando que, como eu falei para vocês, a missão ela tem uma resolução espacial de 31 dias para as câmeras WPM e MUX. Então, para que eu tenha a possibilidade de encontrar mais imagens, eu vou mexer aqui no meu calendário, ó, e vou colocar imagens a partir de janeiro. 1º de janeiro. Por padrão, ele sempre coloca a data final, o dia em que nós estamos. Então, por aí, ele vai fazer a seleção de imagens de 2025, do dia 1º de janeiro até o dia 10/12 de 2025. Você pode mexer nisso, tá? Como vocês perceberam. Você também pode fazer uma seleção de nuvens. Olha, eu quero que apareça para mim 0 cobertura de nuvens. Acho que vai ser difícil, tá? Mas vou colocar aqui 0%. Eu não quero que tenha nuvem nenhuma na minha área. E aí eu posso mandar fazer o filtro. Vamos ver o que ele vai encontrar aí. Ó, 0% de nuvem é muita coisa aqui. Pelo menos aqui no Maranhão é bastante coisa. Vou colocar 30% e vou mandar filtrar novamente. Ah, tá. Enquanto ele faz o filtro aqui, quem tiver interesse aí, né, precisa fazer inscrição, né? Quem tiver interesse no certificado, precisa fazer a inscrição na Escola Ambiental, né? Os links estão aí. E também é importante colocar o nome de vocês aí na presença, tá? Que a Amanda já passou para vocês o link de preenchimento aí da presença. Bom, tenho aqui então, pessoal, olha só que interessante. Eu tenho resguardada aqui a devida limitação da internet. Eu encontrei duas cenas ciberes desse tempo todo. Isso não, olha só, a gente pegou ali quase 12 meses. Em quase 12 meses não quer dizer que tenha apenas 2 imagens. Tem 2 imagens com até 30% de cobertura de nuvens, que foi o limite que eu coloquei, né? E se vocês observarem, o mesmo quantitativo de nível 2 é o mesmo quantitativo de L4, tá? Então, ele encontrou para mim 2 cenas de nível 2 e encontrou mais 2 cenas de nível 4, tá? O L4, nível 4, L2, nível 2. E você tem essa opçãozinha aqui, ó, de carregar a imagem, ó.
Deve ser uma com um pedacinho da outra ali, né? Da parte de cima aqui. A internet também não tá lá uma maravilha, né? Ó, então carreguei aqui um pedacinho dessa cena, tá ótimo. E se eu quiser fazer o download disso, eu preciso acionar esse carrinho aqui de compras, tá? O carrinho de compras é só um ícone, né, ilustrativo da época que o INPE ainda vendia imagens, né? Então, quando você joga a sua cena para o carrinho, você não vai comprar, é só uma forma de dizer que você vai adquirir a imagem. Aqui em cima, antes de você colocar a imagem no carrinho, você tinha um número, você não tinha número nenhum, e agora quando você adiciona no carrinho aqui, aparece o número 1 porque você colocou uma imagem. Você pode acessar o carrinho e está aqui toda a cena para você baixar. O que nós temos aqui? Nós temos as 4 faixas espectrais da missão Sibris, que eu mostrei para vocês, né? Que é a banda do azul, do verde, do vermelho e do infravermelho, e a banda pancromática. Se você passa o mouse em cima de cada nuvem dessa aí, você vai perceber que ele mostra para você o nome da banda espectral. A banda pancromática é a banda que tem a resolução espacial de 2 metros. E as outras bandas aqui do WPM são bandas que têm resolução espacial de 8 metros. Quando a Adalto mostrar para vocês o processo de fusão, vocês vão perceber que vocês vão precisar das imagens de 8 metros de resolução espacial, 8, e da imagem que tem 2 metros de resolução espacial, ok? Um outro ponto é em relação aos arquivos XML. Geralmente, não há necessidade de a gente utilizar o XML. Você utiliza quando você está fazendo uma pesquisa científica, quando você quer obter parâmetros físicos da imagem, né? Esses arquivos XML são arquivos de metadados, são arquivos de descrição, ok? E os outros arquivos em que você tem apenas o nome, ó, blue, green, red e infrared, né, NIR, são esses que a gente faz a aquisição. E à medida que você clica em cada um deles aqui, você faz o download. E aí, só lembrando, pessoal, que as bandas PAN são as bandas mais pesadas em termos de tamanho. Então, vou colocar uma aqui só para vocês perceberem o tamanho dela. Olha só, essa aqui, ela tem 2,3 GB de espaço que ela requer em armazenamento. É o tamanho da cena. E a internet aqui nem está tão legal, né? Mas a gente fez algumas seleções para mostrar para vocês. Ok? Então, esses são os dois pontos importantes. Deixa eu voltar bem aqui. Aqui. Ok. Ok? Bom, eu vou passar para o Adalto, que ele vai mostrar para vocês algumas funcionalidades importantes de plugin para fazer download de imagens Sibris pelo QGIS, de melhoramento, de fusionamento. Acho que vai mostrar as imagens lá no servidor também. A internet está legal, né? Ele vai mostrar, então, aqui mais esses detalhes aí para vocês. Daqui a pouco a gente volta, que eu vou mostrar também um comparativo com outros sistemas sensores comerciais, né, que tem aqui. Então, vou devolver a palavra aqui para o Adalto.
Bom, pessoal, nós vamos agora mostrar aqui dentro do QGIS, né? Como é que você consegue esse produto que o Fabrício falou aí. Eu tinha aqui. Hoje o negócio ficou ruim, até no computador estava lento, mas tudo bem. Bom, vamos visualizar na tela aí do QGIS. Essa área aí é uma área aqui em São Luís, tá? Deixa eu ver aqui. Mas São Luís, não, desculpa. Equívoco. Na verdade, a imagem de São Luís eu não consigo baixar. Destravar o computador. Só um minutinho. Na Imperatriz, né? É, Imperatriz. Essa imagem aqui é a Imperatriz, tá? Um trabalho que a gente fez lá. E aqui nós temos um recorte, tá? E essa imagem, se nós formos observar aqui, é uma imagem fusionada, tá? Então, nós temos aqui o pet RAW da cena, tá? A data da cena, tá? É 2024, dia 31 de julho, tá? E o pet RAW é 208.120. Isso aqui é mesmo que você for trabalhando com as imagens, você identifica rapidamente quando você vê aqui. Eu tenho uma grid que, inclusive, nós vamos disponibilizar para vocês, e tem tá aqui, ó, que tem toda a cobertura dos cibers, né? Essa grid, ela cobre a América do Sul, tá? Mas a que nós temos aqui disponibilizada é só o Maranhão, porque nós trabalhamos, né? Para se tentar com tanta coisa, né? Então, essa grid, ela tem a identificação de cada cena. Se a gente for clicar aqui, ó, tem 210, 120, tá? PetRAW. Isso acontece também com outros sensores, como o Landsat, tá? Tem sua grid, tá? Aqui nós temos as unidades de conservação. Então, você vê que a cena que nós temos, ela vai cair bem aqui, ó. Certo? Ela é 120, né? Então, vamos ver se está na 120 mesmo. 120, 920. Facilita. Qual a resolução dessa imagem? Vamos clicar bem aqui, botão direito do mouse, vamos pegar a propriedade da imagem, do arquivo, e você vai ver aqui onde tem as informações da imagem. Tá? Ele vai dizer quais são as bandas, tá? Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, tá? A escala de deslocamento, tá? E bem aqui abaixo, ó, ele vai te dizer aqui o tamanho do pixel, né? 1,9 metro por 2 metros, tá? Observe que não é cravado exatamente 2 metros, né? Então, 1,99 metros por 2 metros. Como é que a gente chegou a isso, né? A gente vai chegar a isso a partir do momento que você vai cruzar as outras imagens, tá? Eu vou fechar aqui, essa imagem pesa. Cibers 4 WM. A gente agrupou aqui. Isso aqui é uma imagem de São Luís, tá? Sabe que São Luís, tá? São Luís tem um problema muito grande com nuvens, tá? Então, nós temos aqui a banda 1, que é a banda do azul, a banda 2, que é a banda do verde, a banda 3, que é a banda do vermelho, e a banda 4, que é a banda do infravermelho próximo, né, do NIR, né? O Fabrício mostrou agora há pouco
a curva espectral, né, o gráfico da curva espectral, e que você percebe que a vegetação ela vai responder mais aonde? Uma pergunta valendo 2 pontos, né? Ela vai responder mais em qual banda? Na banda do NIR, né? Na banda 4, né? Banda 3 é a banda do vermelho e a banda 0. Tal. Então, você tem que ter as 5 bandas no seu computador, no seu projeto, tá? Essa aqui não cobre essa área, essa aqui é aquela área mais ao sul, tá? Então, não cobre essa área, essa aqui está de gaiato no navio. Aqui é porque está tentando acessar a nossa base de dados e está com um problema de internet, né? Fica dando essas travadas. Bom, então está aqui. Então, se eu fizer uma composição simples aqui das bandas de 8 metros, como eu vou mostrar para vocês, ó, propriedade. Se eu pegar a informação dessa banda, eu vou perceber aqui embaixo que ela é de 8 por 8 metros, ó, tá? Tamanho do pixel. O mesmo vai valer para as outras 3 aqui. 1, 2, 3, até a 4, né? Ela também é de 8 metros. Se eu pegar a banda 0, né, você vai ver que a banda 0 ela tem só 2, ela tem 2 metros, então tem um nível de detalhe maior. Porém, isso tem um custo, né? Ela vai pesar mais no seu computador, ela vai ocupar mais espaço, ela vai demorar mais tempo para você baixar, tá? Então, é uma imagem boa, tá? Para análises espaciais localizada, né? Ela é boa para quê? Para trabalho pontual, tá? Mas ela vai ter esse porém aí da resolução, que vai pesar mais, né? Cadê? 2 por 2 metros, tá? Vai pesar mais seu computador, tá? Então, se eu for fusionar essa imagem, o que eu não vou fazer aqui, do jeito que ela está, eu vou obter uma imagem em torno de 20 GB de espaço em disco, 20, 25, né? Por aí, tá? Então, é um dado muito pesado, né? E vai ser salvo se você tiver uma super máquina, né? É um dado que você vai ter muita dificuldade para processar. Então, você não faz isso. Você vai escolher a área que você quer, tá? E faz um recorte da área que você quer, tá? Vamos ver aqui. Vou botar aqui essa imagem aqui. A imagem essa imagem aqui foi obtida por drone, tá? Eu vou pegar essa mesma área aqui, tá? Que é a Lagoa do Angelim, aqui em São Luís, para quem está de fora. E eu vou mostrar ela com a imagem do Cibers, tá? De 8 metros e depois de 2 metros, tá? Então, o pessoal do CAC tem necessidade de identificar a área de APP, o pessoal do Florestal, tem. Então, é muito importante essas imagens para essas análises bem pontuais, tá? Quem é que está online aí? Pessoal do Acre, Mato Grosso, Sul? Não. Eu acho que não. Pessoal de Imperatriz está online aí? Tá, estamos aqui. Bah, Imperatriz está? tá. Balsa está aí? O pessoal do Rio de Janeiro também está online aí. Rio, quem é do Rio que está aí?
É o Breno. Ah, bacana. Ó, então, essa imagem aqui é uma imagem obtida por drone, tá? Os irmãos também estão online. Morros estão lá, sejam bem-vindos aí. Todos sejam bem-vindos. Mas desculpar aqui que hoje está lento, porque a internet não está ajudando nada hoje. E olha que nós partimos com o plano B, tá? Porque o plano A está bem viável. Bom, então nós temos aqui, ó, a imagem. Eita, caramba. É uma infelicidade aqui que eu detectei aqui. Talvez. É o seguinte, nós preparamos o kit de trabalho, mas por problema de internet a gente não conseguiu sincronizar os arquivos. Então, vamos ficar devendo isso para vocês aqui. A imagem do drone, ela vai cair justamente dessa imagem que eu tenho aqui, que é do acervo meu, é, com muita nuvem, né? Então, eu não vou poder comparar essa lagoa especificamente com a imagem do drone. Infelizmente, nós vamos ficar devendo isso para vocês, tá? Mas vamos fazer outra área, tá? Vou fazer aqui uma composição colorida, tá? Então, como é que eu faço? Tem do Tacacó, não, né? Talvez tente baixar lá. Vai ter que entrar com o VPN. Deixa eu ver. Eu falei, se eu tentar aqui um para não ser aqui. Eu vou pegar aqui, como é que eu vou fazer essa composição? Eu venho aqui em raster, para quem ainda não sabe, né? Raster. Eu vou criar um arquivo temporário virtual, tá? Construir um raster virtual. Aqui eu vou selecionar as cenas, né? As cenas que vão compor essa imagem. Então, eu vou pegar a cena, observa aqui a data, né? Cena 4 ou banda 4, banda 3, banda 2 e banda 1, tá? 1, 2, 3, 4, todas da mesma data e da mesma órbita ponto, tá? Vamos aqui, convém colocar na ordem, tá? Então, a banda 3 vem à frente, que vai ser o vermelho. Banda 2 em seguida, que é o verde. Banda 1, que é o azul. E a banda 4, que é a banda do nível, vem por último, né? Ela não vai entrar de cara na composição, tá? Então, ela vai ficar no arquivo, mas não vai de cara para a composição. Então, volta aqui. Aqui é importante deixar cada banda separada, porque senão ele vai ficar as bandas tudo juntas de uma só. Então, separa, vou marcar isso aqui, tá? Aqui o método de reamostragem, vizinho próximo, né? No data, tá. Bom, como é um arquivo temporário, eu não vou salvar, ele vai criar um arquivo temporário. Se eu quisesse salvar, escolheria o local aqui, salva no arquivo. Aí não vou fazer isso para não ficar ocupando espaço. Executar. Executa. Estou fazendo aqui. Demorando um pouquinho. Tentando acessar o banco. Pronto, completou. Fechar aqui. Só terminar isso aqui. Bom, enquanto ele está fazendo aqui, vocês já conheceram o site, né? O site do INPE, né? Mostrou como faz download? Uhum. Quando você faz a seleção, mostrou também, ele vai para o seu carrinho, tá? Então, no meu carrinho aqui tem essas cenas, ó, 1, 2,
quatro cenas, né? Quatro cenas, né? E aqui as bandas, né? Aqui a banda do pancromático, no caso da PM, banda do azul, verde, vermelho e infravermelho. E aqui cada banda tem os arquivos de metadados, né? Metadado da banda do pancromático, do azul e assim sucessivamente. No Landsat, essas informações vêm tudo junto no mesmo arquivo. Tá? Ele não separa, né? Ele não separa. Aqui, o MUX, ele só tem 4 bandas. Ele não tem uma banda pancromática. Tá? A mesma coisa vale para o WFI. Também não tem. O único que vai ter as 5 bandas vai ser o pancromático. Você clica aqui para fazer o download. Ele baixa banda a banda. Tá? Nós não vamos fazer isso agora que vai demorar. E aí você salva no seu computador, uma pasta que você vai escolher. Ó. Aqui. Uma pasta. Essa pasta, inclusive, está compartilhada com vocês. Tá? E quando ele está aqui com esse arquivozinho aqui, porque ainda não conseguiu baixar, está baixando ainda. Tá? Certo? Esse download aqui. Ó. Quando aparece esse parênteses aqui com 1, é porque já tinha uma imagem e você clicou, então ele vai baixar 2 vezes. Tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Ficar enchendo seu computador. Ver se ele concluiu lá. Até o erro aqui. Bacana. Vou mostrar de novo. Aparecendo aí. Sua tela caiu aqui. Caiu, é? Ficou mal aí, pessoal. Caiu a tela aqui. Outro aqui, carregando aqui, tá no QGIS aqui. Tá abrindo de novo o QGIS, né? Tá, que ele deu uma... Caiu aqui o que a gente... Tá. Então, vamos carregar de novo. O pessoal deu problema aqui. Vamos carregar. Observe aqui o arquivo vetorial. Vou carregar logo a área de interesse. A interesse. Nós descobrimos, nós estávamos lá na fusão, né? Desculpa, foi mal. Vamos carregar o raster. É 205, 106, né? 205, 106, ó, 2014, 2024, desculpa. 2024, banda 0, banda 1. Vou nem carregar essa banda 0 por enquanto. Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4. Certo? Não carregou aqui não. Carrega, né? Não. Professor, estamos sem vídeo. Para vocês? Carregou. Tá. Vamos voltar de novo para cá. Vamos fazer aqui uma composição colorida, né? Então, raster, miscelâneo, raster virtual, apareceu? Apareceu aqui. Apareceu a janela de composição? Não, porque tem que colocar, acho que a tela toda, né?
Vou colocar a tela toda, né? Senão não aparece janelinhas. Apareceu. Apareceu a sua tela toda. Chamada aí. Mas tem gravado aqui do que a gente. Isso. Rasta. Isso. Miscelânea. Se tiver algum problema, assim você não tiver aparecendo, vocês deem uma chamada aí no chat, viu? Rasta virtual. Vamos selecionar as bandas, então só tem elas 4 mesmo, né? Posso selecionar todas, tá? Como eu só estou com elas no projeto, posso selecionar todas para ganhar tempo. Só vou mudar a ordem aqui, como eu falei para vocês, vermelho, verde, azul e a NIR, né? Manter cada banda separada, tá? E não vou salvar, então vou ser um arquivo temporário, tá? Como é uma coisa rápida, você não precisa salvar. Executa. Fez rapidinho agora. Então, ele criou aqui um virtual, tá? E vamos agora dar um realce nele. Com a imagem bem estourada. Estourada bem. Ó, então aqui, pronto, realçou melhor. Então, para ver aí, é para realçar mais. Isso aí. Mais um pouquinho. Ó, Aí. tá. Então, aqui você percebe as áreas urbanas, tá? As áreas urbanas da cena, tá? Aqui a área de nuvens. Uma área verde aqui no meio, né? Certo? Vamos ver como é que está aqui o Parque do Paxanga, né? Fica rapidinho aqui. Carregar aqui a unidade de conservação do Estado, né? A unidade vai ficar disponível para vocês, viu? A gente vai botar o link aí. Tutoriais. Não sei, Maranhão, cadê? Tutoriais. Não sei, Maranhão. Vocês do Estado, tá? Então, vou pegar aqui o Parque do Bacanga, tá? Vou filtrar. Então, que a unidade de conservação seja Parque do Bacanga. Bacanga, cadê? Então, eu vou filtrar só o Parque do Bacanga. O Parque do Bacanga aí, vou tirar, agora tirar esse fundo. Sem pincel. Dois petistas também. Então, tá aqui o Parque do Bacanga. Tá.
Vamos ver como é que está esse parque bacana aqui. Dá um realce na imagem. Área urbana aqui na borda do parque. Área urbanizada dentro do parque. Vamos agora. Observe que aqui eu estou com a banda o quê? Do vermelho, do verde e do azul. Eu vou mudar essa composição. Eu vou mudar para a banda onde tem a simbologia. Onde tem o verde, que eu estou usando a banda verde, eu vou colocar a banda 4, porque a banda 4 ela vai me responder melhor na vegetação, né? Então, observe só, ele já destaca bem mais agora a vegetação. Aqui é o quê? É o Lago do Batatã, tá? Certo? Aqui, Fabrício. Isso mesmo. Ele vai cada nuvem aqui. Tá? Então, tá aqui, destacou bem as áreas verdes, né? Mas observe algumas áreas que estão com risco de urbanização, ó, tá? Área com exposição ao solo exposto, tá? Então, você percebe isso aí. E você vai perceber aqui, ó, que o pixel, deixa eu dar uma medição aqui na régua, esse pixel aqui está com 8 metros de pixel, de resolução espacial, tá? 8 metros. Eu vou agora fazer a fusão só dessa área aqui, tá? Certo? Para a gente comparar os dois produtos, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Como a fusão ela vai gerar um arquivo com uma resolução espacial maior, então isso aqui vai ser grande. Então, para evitar que meu computador trave, eu vou pegar só esse polígono do parque. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma ferramenta, caixa delimitadora. Tá? Vou pegar a caixa delimitadora dentro da conservação. Tá? Como só tem o Parque do Bacanga, é só o Parque do Bacanga. Então, essa aqui vai ser a minha área de trabalho, área de observação. Certo? Ó, vou pegar todo o parque. Então, vou fazer o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um recorte, tá? Raster. Eu vou extrair pela máscara. Qual a camada? Eu quero a banda 0. Mas observe que eu não carreguei a banda 0 para cá. Banda dupla cromática. Eu vou apontar onde ela está. Eu vou computador de novo. A pasta pública. Pegar só a banda 0, tá? Banda 0. E qual é a cena? 205, 116, né? 205 de qual a data? 14 de... A data, Fabrício? Não peguei. 205. Aqui está 15 do 9. 15 de 9, né? Fecha aí agora. É, 15, 14 de maio. 14 de maio de 2024. Então, de novo, lá. 2025. 25, 24. 25, maio. 12. Ah, está na pasta errada. Público. 24. 2025. 25. 12. Tá.
banda 0, 2025. É 24, tá ali. 24, né? Bem aqui, ó. Última. 24. Mas essa é de setembro. A última é de maio. 14 de setembro. Aqui. Então, ó, vou pegar só essa banda aqui. Então, eu vou pegar essa banda aqui. Tá. Então, banda 0, tá? E qual vai ser a máscara? Ou camada de entrada. Qual vai ser a máscara? Então, a máscara vai ser fronteiras, tá? O resto eu não vou mexer. Percebe que o processamento já é um pouco demorado. Depende também do seu computador. Aqui outros detalhes importantes, tá? É importante que essa imagem esteja no seu computador, tá? Ah, eu posso fazer isso com a imagem na rede? Pode. Só que não é sensato, porque você vai passar muito tempo processando, porque vai, por causa do tráfego de rede, né? Tráfego na rede. Tá? Então, tá aqui, ó, a banda cromática, só a banda 0, tá? Certo? Se eu pegar a informação dessa banda aqui só para confirmar, informação, aqui, 2 por 2 metros, tá? Certo? 2 por 2 metros. Como é que eu faço a fusão, né? Então, vamos lá. Vamos para a caixa de ferramenta, tá aqui já, caixa de processamento, ó. Processamento, caixa de ferramenta. Está aberta. Eu vou procurar uma ferramenta aqui chamada PAN. PAN já vem integrada dentro do QGIS, tá? Por nativamente, e tem ela no complemento. Isso aqui, ó, quando aparece aqui, é um complemento que nós instalamos no computador, tá? Cibers 4 Download. O Fabrício falou lá na apresentação, tá? E aqui é nativo do QGIS. Os dois fazem a mesma coisa, com pequenas diferenças, tá? Eu vou botar aqui primeiro no nativo do QGIS, que é do GEDAL, tá? Aí ele vai dizer qual conjunto de dados espectrais, né? Então, eu vou colocar que é o virtual, tá? Então, dados espectrais é aquela composição que você fez com as 3 ou 4 bandas, tá? E aqui o conjunto de dados pancromático. Pancromático é o recorte que a gente fez, o recortado. Tá? Recortado. Aqui ele te possibilita mudar aqui o método de reamostragem, a gente não vai mexer, vai deixar o público mesmo. Tá? E executa. A respeito dessas imagens aí dos fibres, né, do sensor da PM, para quem for trabalhar com elas assim com muita frequência, como o pessoal, por exemplo, do Florestal e do CAR da Secretaria, é interessante que você tenha isso no seu computador de forma mais acessível. Então, o que que nós fazemos na Secretaria, né? Nós temos uma rotina, né, uma rotina automatizada, manual mesmo, de baixar, de pesquisar e baixar essas imagens com uma certa frequência. Então, a gente tem um servidor em que a gente vai colocando essas imagens lá, classificadas pelo PET-RAW e pela data, tá? Então, quando a gente precisa de uma imagem dessa, como é uma imagem que demora para baixar, a gente já vai pegar lá. Entendeu? Facilita bastante, porque se você, toda vez que você for precisar, e você usar isso com frequência com o pessoal do carro, for baixar, você vai perder muito tempo. Então, é interessante que você já tenha isso no seu acervo, essas imagens da PM, né? Para quando você precisar, elas serem de fácil acesso, né? Então, ganha tempo, porque todo o processamento dela é mais demorado. Tem que ter a máquina melhor de configuração, né? E assim, então o que a gente faz? Quando eu vou no servidor, tá? Que eu vou processar no meu computador, antes de processar, eu copio elas para o meu computador, o disco local, tá? Isso também é uma prática, tá? Então, eu faço isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, no meu caso aqui especificamente, tá? Vou mostrar aqui. Eu tenho aqui uma pasta,
para evitar dor de cabeça. A ideia é o after 30, tá? Então, eu coloco aqui, o que eu vou processar, eu coloco nessa pasta aqui. Eu tenho uma rotina no meu computador que a cada 30 dias, o que não é utilizado há 30 dias, ele exclui automaticamente, é uma limpeza. Então, é uma forma também de você procurar zelar pela qualidade do seu computador. Então, ele vai limpando. Se usa aí, tá 30 dias sem uso, ele vai lá e apaga, tá? Uma rotina. Eu aconselho que vocês façam algo parecido ou então apaga na mão mesmo. Conseguiu também, não? Conseguiu tocar? Sim, sim. Vocês estão respondendo a frequência, quem vai querer o certificado direitinho? Olha, né? Esse processo de fusão, pessoal, vocês podem também fazer com outros sensores, por exemplo, o Landsat, ele tem as imagens dele 30 metros de resolução espacial, mas tem uma banda de 15 metros, então você consegue melhorar também as imagens do Landsat, né? No Sentinel, ele tem as imagens de 10 e 20 e 60 metros. Você consegue, por outras técnicas, não essa aqui que estou mostrando, também reamostrar em banda de 60 de 20 para 10 metros. Tá? Dá para fazer também isso aí. Então, outros sensores têm esse recurso, aqueles americanos também, comercial, né? Você remostra para meio metro. Tem alguns, então, é conhecer o produto que vocês têm em mão, tá? E aqui também é importante vocês ficarem atentos aqui a esse log, que ele vai te dando todos os passos que são executados, né? Já mostrando, aí espectral, ele está dizendo aqui, está gerando um arquivo temporário. É, ele vai, se der algum erro, ele vai te dar aqui também. Então, ficar atento. Ele diz a versão aqui do teu QGIS, que está usando, o GDAL, o do Python. A hora que ele iniciou, ele vai dar, no final, ele dá o tempo que gastou. E é isso. Aí é esperar um pouquinho. Acho que o parque é uma área relativamente grande, né? Qual foi? Bacana. Na verdade, não é grande, é porque vai ficar detalhado, né? E aí É. ele vai fazer isso para outras 3 bandas aí, né? Então, como o Fabrício colocou, né, a banda multiespectral, ela cobre toda essa faixa do espectro das outras 4, né? Ela vai do azul até o NIR. Então, com esse processo aí de pan-sharpening, ou fusão, ele vai pegar as características, as respostas espectrais dessas bandas e vai juntar com a resolução espacial da PAN. Por isso que é um processo demorado, tá?
Deus, minha emoção aqui. Vai ter feito mais nada mesmo. O pessoal do cara tá online? A Audiane está online. Acho que o Júnior também. Doutor Fábio. O Flávio também estava. A Letícia também estava. Então, fechei aqui, tá? Tá aqui a imagem, tá? Pra cá. Vamos sair daqui, olha só. Vamos dar um realce nela. Então, você percebe agora que está com a imagem em alta resolução, tá? Vou tirar um recortado aqui. Tá só ela aqui. Tá vendo? Aqui. Pesou mesmo, tem que recortar, isso aqui está muito grande. Então, tá aqui, vamos ver aqui onde está o lago aqui, ó. Lago Batatã. Observe aqui, eu vou colocar aqui, ver se consigo colocar duas. O virtual. Ó, observe que você já fica mais granulado, tá? E a fusionada, ó. O nível de detalhe é bem maior. Então, para esse pessoal que trabalha com K, por exemplo, isso aqui é muito bom. Essa imagem, na verdade, ela consegue uma resolução espacial melhor até do que a da Planet, né? Planet é 3 metros. 3 metros quando você baixa, né? Quando você Isso. está online é só 5 metros, né? Então, ela consegue um nível de detalhe melhor, tá? Vamos comparar aqui rapidinho aqui. Comprimento, Map Subtool. Colocar aqui o... mesmo. Ó, aqui embaixo a banda de 8 metros e aqui estou descortinando a banda de 2 metros. Tá? Vocês percebam a diferença aí? Ó. O parque inteiro. As áreas urbanizadas aqui, ó. O nível de detalhe aqui da construção. Você não consegue ver na imagem de 8 metros, você consegue ver aqui na imagem de 8 metros. Tá? A estrada. A estrada não, aqui, desculpa. É azul, o arruamento aqui, ó. Então, o nível de detalhe é muito, muito melhor. Deixa eu fazer aqui uma alteração na composição das bandas, né? E botar a banda 4 agora aqui. Ó, comparando a mesma banda na diferente composição, tá? Aqui eu estou com o NIR e aqui com a banda verde, tá? Então percebe também a diferença da resposta espectral de acordo com a banda que você está usando. Então você pode também fazer esse jogo de bandas, né? De acordo com o que você queira observar, de repente você não acha, você inverte as bandas, você vai perceber diferença também, tá? Certo? Vou fazer um real aqui.
tirar aqui o lap sweep. Certo? Perceberam a diferença? Fazendo a troca de banda aqui. A banda 4 está no verde, agora eu vou botar a banda 2 de novo. Observe só, fica mais apagada, né? Certo? Vou mudar de novo aqui. Banda 4. Se eu quiser, eu posso também fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar essa banda aqui, ó, essa imagem. Eu posso botar aqui no vermelho, botar a banda 4. A banda 2 no verde. Banda 1. Vamos ver o resultado. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Programa ABC. Como? Dá um realce aí nesse telão. Deu um piripaque aqui dos negócios. Não. Deu um erro aqui nessa banda aqui. Mas é isso, pessoal, que você consegue com a imagem do pancromático, tá? A imagem lá do drone, você vai conseguir um resultado mais detalhado, dependendo do que você queira, né? Lógico, né? Só com uma análise florestal aí não precisa você estar fazendo imaginamento, salvo quando você não tiver a imagem, né? Então, com a banda aqui, ó, com a imagem do drone, você consegue um nível de detalhe bem melhor. Se eu pegar aqui a informação do pixel, aqui eu tenho um pixel de centímetro, né? Ó, 0,04 metros. Então, é um pixel de 40 centímetros, né? Fabrício? Entendeu? 40 centímetros de pixel. Então, o nível de detalhe aqui vai ser muito maior, lógico. Mas aí você tem que ver, é isso que você quer, você precisa disso, e nem sempre você precisa disso, tá? Tem um caso mais específico, uma auditoria, tá? Uma área que você não tem nenhuma imagem, até porque isso aqui você vai ter uma imagem do momento, né? Eu vou agora lá, vou coletar a imagem, vou processar, vou ter uma imagem de hoje. Se eu quiser uma coisa pretérita, eu não vou ter. Entendeu? Então, mas aqui é o nível de detalhe que eu tenho. E aqui também vai depender do seu equipamento, né? Aqui, no caso, é um drone com uma câmera RGB. Você não tem, e as bandas são obtidas com um único sensor. É como a imagem desse drone especificamente aqui é semelhante à imagem obtida por um satélite ou por um celular. A imagem que nós estamos mostrando lá do Sirius 4, cada banda é um sensor. Então, são 4 bandas separadas e você junta, né? Certo? Aqui você não tem isso, tá? Se tentar mexer aqui, não vai dar muita coisa não, tá? Certo? O que mais sobre isso? Alguma pergunta aí, pessoal? Ah, sim. Pergunta, mas agora eu vou mostrar o complemento, né? Vou mostrar o complemento. Para evitar isso aqui também, que nós ficamos muito aperreados aqui com o recurso, né? Cortado. Eu vou fazer um recorte agora aqui só dessa área bem aqui. Tá?
Eu recorto só dessa área aqui. Certo? Então, eu vou arrasta, extrair pela extensão. Eu vou extrair pela extensão de quem? Não vai dar zero. Dá zero. É importante também que você saiba onde você salva suas imagens, né? Para não ficar perdido. Aí, 14 de maio. Né? A extensão do recorte, ó. Usar a extensão atual da tela do mapa. Tá. Observe que agora foi mais rápido. Por quê? Porque a área que eu estou recortando aqui é bem menor do que a anterior. É mais racional, né? De acordo com o que a gente está fazendo. Tá? Ó, peguei só isso aqui agora. Então, foi bem mais rápido. Então, se você quiser uma área muito grande, você vai ter que ter mais recursos de processamento. Então, vou pegar agora aqui e vou fazer a composição pelo complemento. Qual é o complemento? Complemento. E gerenciar está na complemento. Complemento esse bem aqui, ó. Ciberis. Ciberis 4 download, ó. Esse é o complemento. Esse complemento, inclusive, ele é desenvolvido por um brasileiro, tá? Quem é o cara lá? É aqui, ó. Ciberis 4, autor Sandro. Esse aqui. Esse aqui até precisa você não bota, né? Não. Esse aqui não sei se ele é o que eu estou pensando. Tudo bem. E tem o de cima, né? Oi? Tem um outro lá. Um Explorer lá em cima. Onde é? Aliás, tem um WPM Explorer ali em cima. Ah, sim. Esse outro complemento aqui é para você pesquisar as imagens, tá? Fazer pesquisa. É um recurso interessante. Eu não uso, tá? Porque eu acho que não é... Para a gente que tem uma internet limitada, não é tão prático, porque você vai baixar ele direto no seu projeto no QGIS, tá? É uma vantagem, tem suas desvantagens também. Então, você vem aqui, manda instalar o complemento, eu não vou instalar aqui, já está instalado. Aí ele vai aparecer aqui na sua lista de instalados, tá? Certo? E, por exemplo, o Cibelis 4 Explorer não está instalado, ó. Foi instalado. Se quisesse instalar, clicaria aqui e mandaria instalar. Eu não vou nem fazer isso. Se tiver problema de internet, você pode ter esse arquivo no pendrive e instalar a partir do pendrive também. Tá? Aqui a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é importante você observar se você está conectado ao repositório. Vai aparecer em verde. Se você estiver sem conexão, fica em vermelho. Uma vez que você instala o complemento, ele vem para cá para a sua lista de complementos. Cibelis 4 downloads. E vai ficar disponível na tua caixa de ferramenta, como eu mostrei agora há pouco. Caixa de ferramenta. Cibelis download, está aqui. Então, ele, Cibelis 4A, né? Ele tem duas funções principais. É fazer a composição colorido, então, RGBN, quer dizer, vermelho, verde, azul e unir, né? E o Pan-Sharpening, que é a fusão. Então, vamos fazer a composição. Composição. Você vai dizer qual vai ser sua banda vermelha, sua banda verde, sua banda azul e a banda do unir. Semente. A gente fez anteriormente, ó. Coloquem aqui, eu vou dizer banda vermelha, banda 3. Banda do verde, a banda 2. Banda do azul, a banda 1. E a banda do unir, que é opcional, é a banda 4.
mas no nosso caso é importantíssimo. Vai gerar um arquivo temporário, se eu quiser salvar a mesma coisa, salvar no arquivo. Salvar aqui no arquivo, só para vocês olharem. É, 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 vou salvar aqui, ó. Ele vai gerar essa imagem aqui, ó, RGBN. Aqui ela. Mesma coisa do outro processo, mesmo produto. Né? Então, real, tal, mesma coisa. É só um caminho diferente, mas o resultado é semelhante. Eu vou ter uma imagem de 8 metros. Mesma coisa. Se eu quiser fazer a mudança aqui também, a simbologia, mesma coisa. Tá? Se eu quiser botar banda vermelha, botar unir, banda verde, deixar o verde, e na banda deixar o preto aqui, tá? Então a vegetação vai aparecer agora em vermelho, tá? O pessoal que gosta do vermelho aí, ó. Aí, ó. Certo? Então, também é um recurso importante também. Às vezes, você botar no vermelho, você consegue identificar melhor as coisas. Então, depende aí do interesse do freguês, né? Vamos botar por tradicional. E esse jogo de banda você pode fazer à vontade, como você quiser. Certo? Agora vamos fazer a fusão, tá? Vamos fazer a fusão. Volta para cá. Onde é a fusão? No pan Shepley, né? Shepley. Ele vai perguntar qual é a banda do pan cromático. Então, você vai dizer que é o... Opa, agora tem um detalhe aqui. É aquele jogo do... Peraí, rapidão. Tem dois reportados. Eu nomear isso aqui para poder te me confundir. Reportado. Tá, tá, tá. Tá. Batatã. É só agora só o reporte que a gente fez por outro, tá? Não. O reporte que a gente fez por último está aqui, ó. Esse aqui está com 2 metros de resolução. 2 metros de resolução. No pixel. Vou fazer agora a fusão com ele. Panchep, Batatã. Só tem uma banda, então é multispectral, que é multispectral, é RGBN que eu fiz por último. Aqui, já sou banda 1, e tal, banda NIR, vou colocar, banda 4. Aqui, pessoal, você pode, se você quiser poliar, você pode mexer o percentual, né, isso, de cada banda, tá? A gente não, geralmente não mexe, tá? E aqui também eu posso dizer a saída, tá? Vou salvar a saída também para a gente ficar com ele aqui. Opa, a extensão, desculpa, a extensão. A extensão da saída vai ser quem? Vai ser a extensão da camada, parte da camada, né? Qual a camada? Batatã. Tá? Eu vou limitar a extensão à área que eu reportei o campo cromático. Tá? Observe que ele gera aqui, ó, os vértices, tá? E o arquivo de saída, eu vou salvar aqui no computador. Aqui, fusão, né? Fusionada. Salvar a fusão.
Ok. Deu erro aqui. Dois, seis. Batata. Tá dando erro aqui que eu não estou conseguindo identificar. Ele não fez. Batata. Esse é zero, né? É zero. Banda, só tem uma banda. Multispectral, tá pegando espectral. RGB. 1, 2, 3, 4. Não vamos salvar, vamos ver se vai a extensão. Então, nada. Ele está dando um erro na gravação, tá? Pode ser porque seja no arquivo do disco OneDrive, né? Mas ele fez agora, ó. Tá chefe, demorou 1,5 segundos, tá? Vamos ver aqui a camada. Tipo, tem aqui ele. Vamos dar um realce. Ele. Aqui o lado, tá? Vamos ver aqui de novo a questão do pixel, né? Se ele fez certo. Pixel. 2 por 2 metros. Ok. Bacana. Tá feito, entendeu? O caminho idêntico, só que com um complemento, né? E sempre atentando para limitar a área que vocês vão fazer, tá? Aqui você pode mexer aqui mexer no histograma, a gente não vai mexer com isso agora, mas você pode mexer nesse histograma aqui, tá? Definir as bandas, tal. Você não vai fazer isso, que é coisa de outro treinamento, tá? Objeto de outro treinamento. Aqui, eu vou inverter aqui, ó, vou botar agora, eu fiz agora há pouco, na simbologia. Não, obrigado. Simbologia, eu vou colocar aqui unir no vermelho, ó. Ver o que ele vai dar. Olha só. Então, a vegetação vai estar em vermelho, tá? E o pixel de 2 metros. Se você quiser conferir, estiver duvidando, você pode vir aqui e medir. Vem aqui, ó. Pega a revinha. 2 metros. Tá? Não tem dúvida, né? Se quiser botar ele em verde, então volta aqui, vermelho. Botar unir agora no verde. Se gostar do verde, tá aí. Esse é o produto que você tem, tá? Isso aí vale para qualquer lugar do Brasil que você queira. Da América do Sul, você tem esse recurso aí gratuito, tá? O governo disponibiliza, né? E é muito bom, tá? Não precisa, nem sempre você vai precisar gastar dinheiro com imagem. Aqui é outro lado, ó. Dá isso. Dá vale, né? Não. Dá isso aqui.
Tem que dar isso aqui mesmo. Vamos ver que área é essa aqui. Acho que é sombra de novo, hein, professor? E que área é essa aqui não? Alguém falou que pode ser sobreviver aí, né? Aqui, não, acho. Onde? Onde que tá com isso? Aqui, ó. Não sei. Esse preto aí, tá falando. Não, bem aqui. Não fez, não deu erro. Aqui na área é outra coisa. É na outra imagem. Tudo bem. É isso, pessoal. Isso aqui é a fusão, que a gente tá famigerada fusão, né? Nem o bicho de sete cabeças. Você tem isso aí no seu QGIS, em outras plataformas de online, como o Google Engine, né? Ou no ArcGIS. Dá para você fazer sem muito estresse, tá? Basta praticar. Né? Mais alguma coisa, Fabrício? Não, sobre essa pergunta aí. Perguntas agora? Gostaria de agradecer aí a apresentação. Para mim foi uma oportunidade de revisar, já faz algum tempo que eu não trabalho diretamente com geoprocessamento, então queria parabenizar aqui pela apresentação. Foi bem? Não. Rapaz, você esqueceu, você não ouviu os parabéns aí. Bota bem aqui. Bom dia, obrigado, Breno. Valeu demais, cara. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Adalto não conseguiu aqui ouvir os seus Não, comentários. pode falar, tá aberto. Pode abrir o microfone para todo mundo. Mas ele falou. Valeu, Breno. Qualquer coisa está à disposição aí, cara. Abriu o Depois, quando a microfone. gente for conversar sobre radar aí, a gente manda mensagem aí. Temos 16 ainda online. Obrigado pela atenção. O objetivo aqui é compartilhar conhecimento, né? Se ajudar, né? Principalmente quem trabalha na área ambiental. É uma área muito difícil, poucos recursos, muita luta, né? Então tem que um ajudar o outro. Obrigado pela presença de todos aí, pessoal do CAR, pessoal aí do Rio, no caso do Breno, pessoal do Acre não entrou, Mato Grosso, esse Tom é do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Sim. Mato Grosso, pessoal de Balsas, né? Pessoal de Imperatriz, Açailândia, Vila Nova do Martírio, que está aí também, né? Sejam bem-vindos e estamos à disposição, tá? Professor, em nome do CAS, eu quero agradecer, foi um curso de grande valia para o nosso dia a dia. No webinar que a gente vai dar. Alguém falando. Não estou ouvindo. Ah, tá. Alguém agradeceu aqui. Obrigado. Repete, por favor. Beleza, vamos disponibilizar o link aqui da Fechou seu microfone. apresentação. Você fechou seu microfone. Ah, tô aqui. Eu vou colocar aqui para vocês terem acesso.
Tá, gente. O chat aqui não. Aí, pessoal, tá saindo aí. Tá. O chat aí, desculpa, lá no chat do grupo, tá o link para a apresentação, tá? Esse link aí, Eu coloquei aqui, não apareceu ainda. Aqui no chat. coloquei como. Nesse link você tem. Não chegou, não? Vou compartilhar então. Vou dar um shampoo aqui. Todos responderam lá o formulário de frequência. Vai ficar disponível até meio-dia, tá? Vem aqui nessa página, na terceira página, tem links importantes. Tá? Você vai ter disponível o grid da grade, né? Das cenas da PM e MUX, que é o mesmo, Pet Hall. O alerta de desmatamentos, baixado recentemente. Limite das unidades de conservação do Estado. Algumas imagens severas que a gente usou, tá? Inclusive o recorte, tá? Aí, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente puder ajudar, lógico, mande por e-mail. O e-mail do Labigel deixa eu botar aqui. Até aqui tem, né? Labigel.sema, bota no chat aqui. Labigel.sema@gmail.com. ou labigel@sema. Desculpa nos transtornos aí, mas é que nós estamos com um problema de internet e dificultou um pouquinho, né? Mas eu acho que não comprometeu, né? É isso aí. Obrigado a todos e uma boa tarde. Talvez. Tranquilo, tranquilo. Até mais, tchau, boa tarde. Boa tarde, tchau.